Oi, bom dia. Primeira, tudo bem? A professora Daiane está aqui hoje para corrigir a avaliação com vocês. Nós fizemos a somativa 1, né, lá no dia 20 de maio, e fizemos a somativa 2 agora, então, dia 3, na verdade, né, na sexta-feira, onde nós tínhamos aí 10 questões, duas delas eram descritivas, né, e as demais aí algumas questões de múltipla escolha ou simples escolha, verdadeiro e falso, e vocês realizaram então na sexta-feira, tá? Então a ordem com qual ela vai aparecer pode ser diferente aí da que vocês fizeram, né? Porque o sistema alterna as questões para os alunos que vão realizando, tá? Então vejam bem, a primeira questão ela nos trouxe aqui uma ilustração, né, de um átomo, uma representação de um átomo, né, onde nós tínhamos ali o núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera aí com os elétrons circulando em sua volta, tá? E aí dizia para nós marcarmos as alternativas corretas, tá? Dizia ali corretas e as falsas, né, verdadeiro e falso. Dizia ali na letra A, por exemplo, que o átomo está neutro, pois tem o mesmo número de prótons e nêutrons no núcleo. Então, como nós podemos afirmar que ele está neutro por ter prótons e nêutrons? Ele só vai estar neutro por ter o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Não nêutrons. Por isso que essa alternativa é falsa, é prótons e elétrons no mesmo número que tornam este átomo neutro, ok? A letra B dizia assim: as partículas positivas e negativas se encontram na eletrosfera. Eletrosfera é as camadas, né, aqui em volta do núcleo, e nesta eletrosfera só ficam os elétrons, por isso a alternativa falsa também, né? No núcleo estão os prótons e os nêutrons em igualdade de quantidade? Sim, né? Estamos vendo ali dentro, ó, duas partículas positivas, que são os prótons, e duas partículas com um Nzinho, que são os nêutrons, né? Então, está verdadeira a letra C. E a última alternativa, a letra D, o núcleo, região onde se encontram os elétrons, é a região mais densa do átomo, pois onde se concentra toda a sua massa. O núcleo é, sim, a região mais densa do elétron, porém, é onde se encontram prótons e nêutrons, não onde se encontram os elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera, certo? Na sequência, questão número 2. Questãozinha número 2, ela nos trazia aqui uma ilustração, né, representada. Em uma feira de ciências, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos diferentes, 1, 2 e 3, né, conforme indicados a seguir. Em cada recipiente havia, no primeiro, então, uma solução de cloreto de sódio, então, uma substância iônica em solução, né? No 2, cloreto de sódio sólido, ou seja, uma substância iônica, mas não em solução, apenas sólida, né? E cloreto de sódio fundido, ou seja, derretido, né? Assim, digamos, tá? Passados alguns instantes, percebeu-se que acendeu apenas as lâmpadas. Quais lâmpadas acenderiam aqui? Na primeira e na terceira visualização. Por quê? No sólido não vai conduzir corrente elétrica, só vai conduzir corrente elétrica no estado líquido, no aquoso, no caso, né? Ou aqui neste que já está fundido. Portanto, apenas 1 e 3. Certo? Questão número 3 era uma questão descritiva que dizia assim: qual a fórmula molecular prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? E também, que tipo de ligação unirá estes átomos? Vejam bem, se vocês pegarem lá o fósforo, ele está lá na 5A, ou seja, ele tem 5 elétrons na última camada. Precisa fazer mais 3, certo? Já o flúor, né, o flúor, ele está na 7A, ou seja, ele só precisa fazer uma ligação, certo?
Então, quando ocorre esta união, o fósforo que precisa fazer 3 ligações covalentes, tá? Ele vai se unir a 3 átomos de flúor. Então, a fórmula nossa, a estrutural, ela ficaria assim, ó, tá? 3 átomos de flúor e 1 átomo de fósforo aqui no centro. O fósforo fica estável com os 3 compartilhamentos que ele faz, e cada flúor fica estável também, porque ele precisa somente de uma ligação, certo? Então, a ligação formada é covalente, né? Covalente, vou deixar assim. E a fórmula do composto é esta daqui. PF3, ligação covalente, certo? O que a professora observou? Muitos colocaram ali a fórmula apenas PF, né? Muitos não, alguns, né? Muitos colocaram apenas PF, como se fosse se usar apenas um átomo de cada, por isso ficou incompleta, ficou incorreta, tá? Porque precisam sempre completar a regra do octeto, por isso que vai depender da quantidade de elétrons que tem na valência de cada átomo, vai depender disso a quantidade de ligações que serão feitas. Se o átomo tem 4 elétrons na valência, ele vai precisar fazer mais 4 ligações. Aí, se ele se une com um átomo que só precisa fazer 2, por exemplo, ele vai usar 2 átomos daquele, né? Se ele precisa de um átomo, se ele precisa de 4 e se une a um que só tem um elétron, ou hidrogênio, por exemplo, ele vai ter que usar 4 hidrogênios, tá? Essa daqui, considerando 2 elementos A e B com números atômicos 20 e 17. A fórmula e o tipo de ligação do composto formado estão em qual alternativa, né? Então, vejam bem, a questão aqui, ela só dá o número atômico. Se vocês forem lá na tabela periódica e observarem, né, quais são os elementos com esses números 20 e 17, vocês vão perceber que o elemento de número atômico é o cálcio, tá? É o Ca, né? E o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. Portanto, ele tende a perder esses 2 elétrons. E o elemento do número atômico número 17, ele é o cloro, que está na 7A. E precisa fazer somente uma ligação, pois ele já tem 7 elétrons na última camada, certo? Mesma situação, mesmo sendo transferência de elétrons aqui, uma ligação iônica que vai ocorrer, porque um tende a perder e outro tende a ganhar elétrons, né? Como que vai acontecer? Ó, o cálcio tem 2 elétrons para perder, mas o cloro só quer receber 1. Então, um elétron aqui do cálcio vai para este cloro, né? E ele já fica estável. Aí, o outro elétron aí do cálcio precisa ir para um outro átomo de cloro, para também ficar estável, certo? Então, aí o cálcio perde os 2 elétrons que precisava perder e cada cloro recebe o elétron que precisava receber. Portanto, a fórmula molecular vai ser CaCl2, ou seja, como aqui representou elementos A e B, né? AB2. E a ligação formada, como a tendência de um é perder e do outro é ganhar, vai ser a ligação iônica, certito? Então, só cuidar para não confundir. Outra coisa que a professora percebeu em algumas questões descritivas foi o fato de representarem elemento químico com letra minúscula, tá? Então, a única forma que aparece uma letra minúscula no átomo é quando esse átomo, o único átomo, é representado por 2 letras. Por exemplo, aqui, o cálcio, ó, Ca. O A, a gente usa a letra minúscula. Por quê? Porque eu não posso usar, por exemplo, vamos pensar assim, ó, deixa eu rabiscar aqui novamente. O elemento carbono, ele é representado pela letra C. O elemento césio, ele é representado pela letra C, E, certo? Por que ele não pode ser representado só pela letra C? Porque senão ficaria igual ao carbono. Ou o cálcio, por exemplo, que é Ca, né? Se utiliza a segunda letra para distinguir ele do outro elemento que também começa com a mesma letra, tá?
Você, ó, Cl, porque é o cloro, né? Então representa a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Eu não posso representar, por exemplo, assim, ó, H2O, né? Colocar ali H2O, colocar o H maiúsculo, 2 e o O minúsculo. Tá errado, tá? Tem que ser, cada elemento químico representado tem que ser de uma letra maiúscula, a não ser que este elemento tenha duas letras. Aí a primeira vai ser maiúscula e a segunda minúscula, tá? Então teve alguns descontinhos também em relação a isso. Número 5. Dados esses números atômicos, né? 8, 6, 9 e 1, a molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal. Desses elementos, quais farão uma ligação covalente somente, né? Então, se a gente observar, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, né? Ele precisa somente de mais 2 elétrons. Então, ele vai fazer no mínimo 2 ligações, tá? O carbono, né? O carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Ele tem 2 na primeira, 4 na segunda. Só tem essas duas camadas. Ele vai fazer mais 4 ligações covalentes, não somente uma ligação covalente normal, né? O hidrogênio tem um elétron, porém, o hidrogênio, ele pode fazer ligações coordenadas também, tá? Então, ele faz uma ligação covalente, né? Mas ele pode fazer ligações também coordenadas. O flúor aqui é o único que ele fará só mais um covalente, tá? Por isso a letra A é F2. A questão número 6, também parecida com a questão lá do fósforo com o flúor, né? Ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, a eletrosfera do silício adquire configuração de gás nobre, ou seja, fica estável, né? Com isso, qual a fórmula esperada? Então, se vocês pegarem lá o silício, ele está lá na família 14, na 4A ou 14. Ou seja, ele precisa de mais 4 elétrons para fazer ligação covalente, tá? Então, quando ele faz ligação covalente com o hidrogênio, ele é aquele que só tem um elétron para ligação covalente. Então, eu não posso representar a nossa fórmula molecular aqui, ó, somente dessa forma aqui, SiH, porque é errado. Quantos hidrogênios vão ser necessários? 4, porque cada silício, né, cada átomo de silício precisa de mais 4 ligações. Então, ele vai fazer aqui uma, aqui a outra, né, aqui a outra, já que cada hidrogênio só faz uma, ele vai ter que fazer isso aqui, certo? Por isso, a fórmula molecular é esta, SiH4. Tranquilo? Já vamos para o número 7. A questão número 7, né? As propriedades ductibilidade, maleabilidade e brilho, também condutividade elétrica, caracterizam quais elementos ou substâncias, né? As substâncias, os elementos que são metais, certo? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, cloreto de potássio, eu estou falando de um sal e do alumínio. O sal conduz corrente elétrica quando está em solução, sim, mas ele tem essas propriedades aqui, brilho, é maleável, dá para formar fios com ele? Não, né? Talco e mercúrio. Grafita, que é uma forma aí do carbono, né? E diamante, são metais? Não, né? Aço e PVC. PVC, policloreto de vinila, ele é um plástico, né? Esse material que é utilizado para fazer aí, para forrar as residências, né? Como o telhado, né? Não o telhado, a parte do forro mesmo, a parte que fica interna na casa. Então, as propriedades são de um metal, de metais, né? Por isso, cobre e prata, letra B, né? Questão número 8. Com o auxílio da tabela periódica, assinale
qual é o grupo que apresenta elementos com grande estabilidade e elevada energia de ionização, ou seja, é difícil retirar elétrons, né? Difícil fazer ligação química. Gases nobres, eles já estão estáveis, pois já tem 8 elétrons na última camada, né? Questão número 9. Número 9, então, também com auxílio da tabela periódica, qual é o grupo que tem tendência de perder elétrons e, consequentemente, baixo valor de energia de ionização? Então, metais alcalinos, o primeiro grupo ali da tabela periódica, que tende sempre a perder um elétron. Por isso, é bem fácil de remover este elétron, porque ele tem baixo valor de energia, certo? Letra D. E a última aqui é número 10, né? Com auxílio também da tabela, qual elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos? Então, aquele que está lá bem diferente de todo mundo, né, o hidrogênio. Ele não é um metal e ele não se enquadra em nenhum dos outros grupos da tabela. Como ele tem um elétron somente, então ele se encaixou, né, encaixaram ele ali no grupo dos metais alcalinos, na 1A. Mas ele não é um metal, certo? Então, aqui o hidrogênio. Espero que vocês tenham ido bem, né? Caso ocorra recuperação aí, nesta semana vocês serão informados e será enviada para vocês a avaliação de recuperação. Mas quem não pegar recuperação, a prova vai estar agendada no positivo, né? Mas vocês podem desconsiderar, só procurem fazê-la caso vocês sejam informados pelo aplicativo que precisam fazer a prova de recuperação. Ok, gente? Então, boa semana de estudos, né? Bom final de bimestre aí para vocês e até a próxima aula.